Nós não temos altitude como têm outros destinos, no caso La Palma, o Chile, o deserto do Atacama, mas temos uma outra coisa que era muito importante e fundamental para o astroturismo, que é, nós temos uma qualidade do céu muito similar, mas ao mesmo tempo temos um conjunto de oferta turística diversificada, de grande qualidade, não só para a noite, mas também para o dia às pessoas que nos visitam. O astroturismo, aquilo que nos vai trazer é o aprofundamento de mais um recurso natural que as aldeias do Xisto têm e as condições de excelência para observar, e é isso que as aldeias do Xisto procuram. As aldeias do Xisto não são um projeto fechado, são um projeto aberto a tudo o que sejam estímulos para poderem inovar ao conhecimento, à ciência, à arte, e temos feito isso ao longo destes 22 anos de existência. Tell me when you're ready. I get away, it's waiting. I learn to love that look, and I can read your signs. Nós optámos sempre por pedir certificação internacional e, neste caso, externa a nós, porque para além da marca e do trabalho que nós desenvolvemos como Dark Sky, ou seja, a marca e conceito Dark Sky, é importante ter uma certificação que permita à pessoa que nos visita reconhecer essa qualidade e que, se formos nós naturalmente a dizer que o céu é muito bonito, tem muita qualidade, não é a mesma coisa que uma certificação internacional. Então optámos pela certificação Starlight Tourism Destination e iniciámos esse trabalho em junho de 2010 e conseguimos, num ano depois, conseguir obter a certificação e que foi a primeira do mundo e que nos ajudou depois a crescer naturalmente todo o nosso trabalho. Para termos a certificação, existem critérios mínimos, essencialmente critérios técnicos, e por isso é que nós escolhemos esta certificação, porque ela não só avalia a qualidade do céu, seja pela sua escuridão, seja pela transparência ou pela sua estabilidade, mas também porque tem um outro critério técnico que não é muito usado noutros destinos, que é a ausência de nuvens. Ou seja, nós estamos a falar de um destino turístico. Ele, para ser certificado, no caso do Starlight Tourism Destination, implica que tem que haver pelo menos 50% de noites sem nuvens para que ele seja certificado. Para além disso, é depois avaliada a qualidade da oferta turística, que tem que ser adaptada, naturalmente, ao tipo de turismo. Estamos a falar, por exemplo, do pequeno almoço tardio, do late check-out, ou seja, a certificação aqui não avalia apenas as condições técnicas mínimas que o destino tem que ter de base e que são analisadas com critérios científicos, tem que depois também ter uma oferta turística preparada para pôr em prática esse mesmo tipo de turismo. Esta certificação, e nomeadamente o astroturismo e até por parte da Fundação Starlight, tem sido considerado como o tipo de turismo que mais contribui para a sustentabilidade de um destino, porque não é um turismo que é assente em massas, em turismo de massas, é assente na qualidade, na utilização dos espaços naturais com muito respeito e com muito carinho, e especialmente as pessoas que nos visitam, os mercados com que nós trabalhamos, são pessoas que valorizam o território, mas acima de tudo que valorizam não só a parte da natureza, mas também valorizam depois toda a comunidade e todos os produtos regionais que são trabalhados nesse território. O que nós estamos a trabalhar com as aldeias de Xisto e com o Parque Natural Regional de Val do Tua são adaptações do nosso conceito e marca, Dark Sky, para aqueles territórios. Porquê? Porque nós trabalhamos sempre a identidade de cada território e daí todos têm uma temática diferente. Nós trabalhamos mais a água, o Val do Tua vai trabalhar mais a arqueoastronomia e as aldeias de Xisto trabalhará naturalmente as pequenas aldeias, a comunidade em torno destas aldeias. O que nós estamos a fazer naturalmente é pegar neste conceito do que é a observação noturna, a utilização das atividades de noite e trabalhar com duas associações locais para que elas se desenvolvam. Aqui vamos passar por um processo de formação para que as pessoas também estejam preparadas e que depois seja possível estabelecer a rede oficial de parceiros, que serão naturalmente auditadas, as atividades, etc., para que seja possível ter uma rede de oferta, incluindo naturalmente, como aqui no Alqueva, alojamento, restauração, atividades de animação e, naturalmente, aquela que é a mais importante, que será a observação astronómica. As aldeias do Xisto foram certificadas como Starlight Tourism Destination.
Isto tem duas vertentes. Certifica que, por um lado, este é um dos melhores territórios para observar o céu escuro e os seus fenómenos astronómicos, seja as estrelas, seja outros fenómenos, pelas condições do próprio território, pelo número de noites limpas, pelo baixo índice de poluição luminosa, pela qualidade e transparência do céu, por haver poucas interferências eletromagnéticas e outras questões. Portanto, este é um dos melhores territórios, certamente a nível do país e a nível europeu, para se observar o céu escuro. E isso é uma das vertentes que a certificação atesta. Reconhece também que as aldeias do xisto são um destino perfeitamente preparado para receber aquilo que são as procuras turísticas deste tipo de turistas, a nível da qualidade das infraestruturas, a nível da qualidade dos parceiros, a nível da qualidade do acolhimento e da preparação também das populações para lidar com este tipo de procura. É claro que é o que esta certificação reconhece, mas estamos agora a fazer um caminho juntamente com o Dark Sky Alqueva, de capacitação e de formação dos nossos parceiros, dos nossos agentes, para que aquilo que já são condições e serviços e infraestruturas turísticas sejam perfeitamente adequadas àquilo que são as procuras e às especificidades dos astroturistas. O que é que implica ter esta certificação? De que forma é que se prepara o território para tal? Há aqui uma vontade e uma necessidade de voltar a ligar as pessoas com esse maravilhamento que é o céu estrelado. E depois também há uma outra questão que é o céu escuro, é uma das vertentes do turismo de natureza, portanto, há que preservar o céu escuro e ele preserva-se tentando que haja o menor tipo de interferências possível àquilo que é o seu usufruto. E isto tem muito a ver com as questões da poluição lumínica. Natureza e comunidade. Tudo nas aldeias do xisto gira à volta desses dois pilares. E este recurso do céu escuro não é diferente disso. Ou seja, tem de haver um envolvimento das comunidades, tem de haver um envolvimento das populações, tem de haver um envolvimento dos parceiros públicos e privados, tem de haver, como há em tantas outras facetas das aldeias do xisto, tem de haver uma sensibilização para um turismo que seja respeitador daquilo que são as características a nível de sensibilidade social e de sensibilidade ecológica deste território. E há também uma lógica de preservação daquilo que é um recurso a que nós temos direito enquanto humanidade, que é o céu escuro e poder beneficiar dele. Oh, babe, my intentions are good. Oh, so I'll keep turning it around till I forget all